Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio da minissérie do canal brasileiro Morando Fora. E o tema de hoje é: enquanto você assiste à Copa, os governos estão rastreando seu patrimônio. Eu me chamo Giovana Gonçalves, estou aqui como host desse podcast e durante todos os episódios nós vamos conversar sobre uma realidade que muitos brasileiros só percebem quando surge um problema. Porque mudar de país não significa necessariamente encerrar os vínculos fiscais, bancários e patrimoniais com o Brasil. Enquanto milhões de pessoas atravessam as fronteiras para acompanhar a Copa do Mundo, existe um movimento acontecendo de forma silenciosa e que muita gente vem nos buscar pedindo ajuda, e por isso a gente criou essa minissérie, que eu espero ser de suma importância para poder estar trazendo informações para os brasileiros que estão sofrendo, né, com problemas exatamente que envolve governo, banco e autoridades fiscais, né? Porque, na verdade, os governos eles querem sim saber onde você mora. Onde está o seu dinheiro, de onde vêm os seus rendimentos e qual país acredita de fato ter direito de tributar sobre o seu patrimônio. E por isso, você pode estar morando nos Estados Unidos, você pode ter uma cidadania europeia, você pode receber um rendimento no Brasil, você pode, aconteceu isso, plantar milho no Brasil, manter imóveis, investimentos ou empresas em diferentes países. Tivemos clientes no nosso escritório que começaram vínculos em Portugal e agora estão na Holanda, com famílias na Holanda, enfim. Diante de todos esses cenários, surgiu uma pergunta que parece muito simples, só que a resposta ela é bastante complexa. Mas antes de continuar, né, porque esse episódio não é só meu, eu gostaria de apresentar aqui e para aprofundar essa conversa, o Dr. Bruno Nepomuceno, né? Ele que é advogado com atuação em direito tributário e tributação internacional, com experiência em temas relacionados à residência fiscal, rendimentos recebidos em diferentes países e patrimônio mantido no Brasil e obrigações de brasileiros que vivem no exterior. Ele tem uma cadeira cátedra, ele nosso parceiro, ele que faz várias análises, os diagnósticos da gente aqui, né? Então, vocês estão falando exatamente aqui com a pessoa que examina e que executa o diagnóstico fiscal. Então, fiquem ligados. Então, ao longo dessa live, eu espero, na nossa conversa aqui de hoje, que ele ajude a compreender de forma prática por que morar fora não significa necessariamente deixar de ter obrigações no Brasil. Quais critérios a gente pode pincelar, né, doutor Bruno, sobre os países, quais os critérios que eles utilizam para tributar? Deu certo? Ok, tá, a gente está ali nos bastidores conversando para saber se está dando tudo certo, porque a gente já teve um probleminha operacional com o YouTube, mas essa live ela vai ser ancorada no YouTube, tá, gente? Espero que vocês vão lá depois, sigam o canal e nos próximos episódios a gente vai ter a transmissão da live por lá. Mas voltando aqui, quero falar com o Dr. Bruno sobre os critérios, né, dos países, de quem mora fora, se deixou ou não de ter obrigações com o Brasil, né? E quais critérios eles usam, por exemplo, para tributar uma pessoa. E eu sei que dentro das análises dele, ele usa vários. E ele começa com uma lista de perguntas. Então, ele já tem algo meio sistematizado para conversar com as pessoas, né? Mas a gente nem imagina que, na verdade, na cabeça dele de jurista, e eu sei disso porque eu meio que quando converso com o cliente também utilizo, a gente fica aqui maquinando qual a janela do direito que vai vir naquele momento, qual tratado internacional a gente vai aplicar, qual legislação nova ou mudança na reforma tributária isso tem a ver, né? Então, pincelando sobre esses temas, hoje o tema, na verdade, é trazer a base dos episódios, que é como o governo, de fato, acredita ter direito sobre a mesma renda ou patrimônio, ou seja, quando
um governo, seja o Brasil, seja o governo norte-americano, teria o direito de dizer, opa, essa renda aqui, ela também deve ser tributada por mim, né? Então, vamos falar, trocando em miúdos, seria isso. E, Bruno, seja bem-vindo a esse episódio. Para começar, eu queria ouvir de você, se você gostou do tema, se você achou interessante, importante, para os brasileiros que construíram uma vida fora e mantêm vínculos no Brasil. Boa tarde, mais uma vez, bom dia, boa noite, porque a gente está Isso lidando mesmo. com várias partes do mundo, né? Então, Isso mesmo. mais uma vez, um prazer estar aqui. E gratidão pela cadeira, pela cátedra atribuída. E, sem dúvida, é um tema muito instigante. E qualquer modalidade transfronteiriça, mesmo que seja temporária, como a Copa, desperta muito interesse sobre essas questões migratórias, né? E o fiscal, a parte fiscal sempre tá ali como uma sombra que te acompanha onde quer que você vá. Então, de fato, existe esse ponto. Você falou, e foi interessante até mencionar Estados Unidos, porque existem dois grandes critérios para a atribuição da responsabilidade de tributar, tá? A princípio, o primeiro é fonte. Então, se você tem qualquer fonte em determinado país, se você ganha um salário, se você tem uma receita de aluguel, se você tem um investimento, aquilo é um critério para atribuir ao país a possibilidade de cobrar, tá? Então, a fonte do rendimento. Um outro critério que aí toca exatamente neste ponto que estamos falando é residência. Mas a gente está falando aqui de residência fiscal. Não é residência onde você está morando temporariamente. Às vezes você tem várias residências fiscais. E é aí que surge o problema, porque onde você está com a residência fiscal atribuída, também concede ao país, aquela jurisdição onde você está, o direito de querer que você declare e que você tribute determinados rendimentos. E o critério da residência traz um dos pontos que percorreram uma mudança durante muitos anos, que foi a sistemática de tributação, que há muito tempo atrás era em bases territoriais. Então, todos os países só tributavam aquela renda que era oferida ali. E todo mundo ficava tranquilo porque onde estava, estavam as obrigações fiscais. Com a globalização, passou-se a ter uma preocupação sobre as rendas auferidas nos outros países, porque às vezes você estava numa circunstância que você percorria várias jurisdições, que você tinha de fato essa complexidade de investimentos, e cada um desses países, lógico que seguindo toda uma ordem mundial, a tendência passou a ser tributação em bases universais. Então, quem é residente fiscal num país, ele está sujeito a uma tributação, em regra, sobre todas as suas rendas universais. Qualquer lugar do mundo oferida, você tem que declarar naquele país onde você tem residência fiscal. E aí entra a pergunta, onde tem residência fiscal? E o ponto dos Estados Unidos, cada país, logicamente, tem uma legislação própria, tá? Para atribuir essa residência também. E o ponto dos Estados Unidos traz uma peculiaridade, porque os Estados Unidos traz um critério que é cidadania. E é um critério quase que exclusivo. Ele não é exclusivo até onde eu lembro, e eu acredito que esse seja o dado atualizado, só 2 países no mundo atribuem a cidadania como critério para se qualificar uma residência fiscal. Um é os Estados Unidos, são os Estados Unidos, e o outro país é um país chamado Eritreia. É um país ali no chifrinho da África, próximo da Etiópia. Nossa, que interessante. Esses basicamente são os 2 únicos países para atribuir de forma pura, né? Sim. Porque existem várias regras de países que consideram de uma certa forma relativa à questão da residência. Da cidadania. Da cidadania. Perdão. Certo. Então, assim, tem critérios mistos em vários países. Mas os Estados Unidos é um desses 2 que atribui cidadania. O Brasil não tem esse critério. Então, você ser um cidadão brasileiro não traz a responsabilidade de uma residência fiscal para você estar qualificado
para declarar e tributar. São outros critérios. Os outros critérios, e tem muita subjetividade, tá, na análise desses critérios. Acabam sendo uma mudança permanente para o Brasil, ou uma mudança temporária depois de ultrapassado um prazo de qualificação, que é exatamente o dos 183 dias tão conhecido, que pode ser consecutivo ou não dentro de um ano. Os Estados Unidos também têm esse critério. Os Estados Unidos chamam de testes. Você fica qualificado a partir de 2 testes, um ou outro. Um é o Green Card Test, que é exatamente o da cidadania, tá? E teve o Green Card concedido, você é residente fiscal. O outro é um teste de substância, eles chamam Substantial Purpose Test. Sem querer entrar em qualificações ou em outros idiomas, mas é um teste de substância que também faz um cálculo desses 183, mas de uma forma um pouco diferente. Ele faz um cálculo de números no ano corrente e de números calculados por uma média ponderada nos últimos 3. Então, assim, para você ver que tem muitas especificidades e que cada país trata de uma forma diferente. Tem episódios super interessantes que a gente vai a seguir também tratando sobre isso, mas desculpa. Não, foi sensacional, porque eu parei aqui exatamente nisso aqui, ó. Eu tô seguindo o roteiro, tá, gente? Não tem segredo nenhum que há um roteiro aqui a ser seguido. Porém, eu ia começar com uma pergunta simples, né? Quer dizer, calma. Uma pergunta que parecia ser simples, mas que tem respostas completamente diferentes. E aí você já respondeu um pouco isso, né? Contextualizando e trazendo isso para uma linguagem que é mais fácil para quem está nos assistindo, Dr. Bruno falou em critérios de governos para tributar e entender se você é ou não residente fiscal. E a partir daí é que existem as repercussões e as consequências, seja no âmbito patrimonial, sucessório, etc., que nós vamos contextualizar aqui. E a pergunta que parece simples, mas que pode ter diferentes respostas, é justamente a depender do governo. Ele falou qualificações... E são paralelos, né? A gente está falando sobre renda. Puxa um parênteses para a gente tratar aqui sobre renda. Sucessão e outros tópicos já envolvem outras regras. Isso aí. Só que eu comecei inclusive aqui, no ponto 1, era falar sobre a cidadania da pessoa. E aí eu entendi, só me corrija se eu não estiver certa, só os Estados Unidos e a Eritreia, que eu nem sabia que existia, tá? Mas tudo bem, que considera a cidadania da pessoa como um critério, né? Para poder dizer assim, oi, se tu for cidadão norte-americano, então eu tenho que ter o rendimento mundial ali aonde não importa, porque você tem essa cidadania. E aí também tem uma questão que eu não quero aprofundar, mas existe uma diferença muito grande no direito internacional entre nacionalidade e cidadania, tá? A nacionalidade, ela corresponde a praticamente o que você a pessoa está juridicamente vinculada a um país, seja do nascimento ou de alguma forma, em consequência, você adquire uma nacionalidade, né? De forma derivada. E a cidadania significa direitos e deveres. Exemplo, uma criança que nasce nos Estados Unidos, ela pode não ser cidadã ainda, porque ela não tem alguns direitos e deveres, de votar, etc. Então, são coisas separadas que a gente precisa distinguir. E tratamos aqui da forma da nacionalidade. Eu quero trazer esse exemplo, porque ele é antigo, é um caso bem antigo, e tem mais de 10 anos, mas ele ainda é usado como referência. A gente vai falar um pouquinho sobre Eduardo Saverinha, sobre aquela questão lá na frente, mas voltando para os critérios, o país onde ele é residente fiscal é justamente onde está a questão da residência fiscal, que ele traz essa diferenciação, não é isso? O local em si. Tem alguns pontos sobre isso. Pronto, e tempo, né? Isso que eu ia dizer, local e tempo também, né? Na verdade, vamos especificar para os Estados Unidos certo. Que estão em pauta agora e a gente está falando sobre cidadania, né? Isso. O Green Card, na verdade, ele não estipula que você é um cidadão. Ainda. Ele é uma residência permanente
legal. Certo. Então, é um primeiro passo. A cidadania vem depois. Quando você é cidadão, com o Green Card, você ainda é um estrangeiro. Com a concessão da cidadania, você passa a ter um passaporte americano. Então, assim, são momentos diferentes, mas o que se passa no teste nos Estados Unidos já é o do Green Card. Tem o Green Card, você passa a ser residente fiscal. A cidadania necessariamente já puxa o... Acontece, erros. já Não puxa a tributação. E no caso dos Estados Unidos, como do Brasil, atrai essa tributação em bases universais. Então, assim, você pensa, nossa, que sonho o Green Card. Muita gente pensa assim, né? Pessoas de alta renda, muitas vezes, fogem do Green Card. E fogem da cidadania americana, porque os Estados Unidos passam a tributar em bases universais. Então, os Estados Unidos têm o direito de capturar a tua renda onde quer que ela seja oferida. E você, se está num país com uma renda relevante e os Estados Unidos também vai tributar, você tem que trazer. Muita gente foge. E é onde toca o caso emblemático do Eduardo Saverin. Não pelas rendas universais, mas pelo impacto na renda. Mas a gente pode entrar no momento oportuno. Ok. Foi só um parênteses para ti. Então, eu sei que aqui já começou as complexidades do mundo inteiro, do mundo do direito internacional. A gente já no começo aqui, espero não afastar vocês e aproximar para esse diálogo, né? Me ajuda a fazer essa tradução. E é por isso que a gente vai parar, Luísa. Se alguém perguntar alguma coisa aí, tu vai contextualizando com a gente, que tá todo mundo participando aqui. Mas o tema central da nossa conversa é justamente falar que atravessar uma fronteira, na verdade, ela não apaga os vínculos patrimoniais de uma pessoa, né? Em determinadas situações, apenas ela aumenta em número de países que podem exigir informações sobre ela, né? E o brasileiro que mora fora, ele pode acreditar que a vida ela está concentrada só no novo país. Muita gente que a gente atende diariamente, estou há 20 anos fora do país. Muitos têm filhos, muitos não têm, muitos não constituíram família. E eu tenho atendido, inclusive, muita gente que está nesse formato, né? Trabalho e ajudo uma mãe, ajudo um pai no Brasil. E tenho família apenas no Brasil, mas não tem no exterior, mas construiu uma carreira. Isso acontece bastante. E, concentrado nisso, ainda assim existe o que eu consigo considerar como um mapa patrimonial. Porque, querendo ou não, essa pessoa continua com CPF ativo no Brasil. Você atendeu uma em Luxemburgo, né? Essa semana, sobre isso. Ah, mas para que eu vou fazer saída fiscal se eu já estou há 20 anos fora, não tenho conta, não tenho nada, absolutamente nada? Sim, para você se regularizar, né? Para você mostrar que você realmente não tem qualquer vínculo. Esse é um ponto que toca muitos clientes, né? Existe, e se você for para a base da lei, o texto, ele de fato considera que você é residente até que você apresente a comunicação e a declaração. Esse é um dos pontos. Outro ponto é exatamente que você saia de forma temporária e passe os 12 meses. Quando passam esses 12 meses, tem muita gente que entende que já é não residente e que não precisaria fazer nada. Mas existem várias perspectivas sobre isso e é muito comum a pessoa manter vários laços que ajudam a caracterizar. A Receita muitas vezes não interpreta porque você não tem um documento formal. Você pode ter um argumento para uma discussão judicial, mas em âmbito administrativo é bem frágil, porque se você tem vínculos, a Receita identifica esses vínculos e você não tem nenhuma formalização, você está totalmente vulnerável para um questionamento da Receita que chega muitas vezes acompanhado exatamente das multas, dos juros e às vezes até um encaminhamento para o criminal, como a gente tem conhecimento, né? Por sonegação, muitas vezes. Então, não é simplesmente estar 12 meses fora. A gente sempre recomenda uma regularização com a formalização. Até porque, e aí entra a gravidade, muitas pessoas, e a gente já está reiterando isso, né? De outros podcasts. Quando existe a apresentação
de uma declaração de imposto de renda no Brasil, até porque muita gente acha que O certo. declarar aqui o que tem aqui e declarar fora o que tem fora está Separado. correto, sem declarar nada um do outro, diante de países que tributam a renda universal, seria o correto. Não está correto, você está omitindo muita renda se você está enquadrado nesses casos. Mas cada uma dessas declarações representa uma confirmação formal de que você é residente fiscal no país. Então, mesmo estando fora, independente de quantos anos seja, Muita gente continua fazendo declaração. você continua sendo residente, você só está omitindo a renda na perspectiva da Receita e de acordo com a lei também. Então, isso que tem acontecido. As pessoas acham que fazer separado é o correto. Porém, está mais correto aquele que deixa de fazer a declaração anual e está morando fora, mesmo que tenha patrimônio no Brasil. E embora não isento do risco. Embora não está isento do risco. Como tem uma situação que vem ocorrendo e a gente tem ajudado bastantes brasileiros que fizeram a declaração de saída fiscal, e estamos nesse formato de revisão, fazer um diagnóstico revisional. Por quê? Bom, não quero questionar o trabalho de ninguém, mas muita gente continua inseguro com o trabalho feito e não sabe se realmente deixou de ter vínculos. Vamos dizer que, falando fácil, que eu fiz a minha declaração de saída, certo? Porém, eu ainda tenho investimentos no Brasil, imóveis alugados, enfim, qualquer vínculo, ou uma herança para receber. E nisso, apesar de estar qualificado como não residente, ter feito a declaração, eu ainda tenho uma vida como residente, porque isso acaba acontecendo. E o que vem trazendo pessoas a nos procurarem muitas vezes é isso. Ora, eu continuo com a conta bancária de residente, mas eu já dei saída fiscal. Tem algum risco? Tem. O risco acontece muitas vezes não por questões financeiras de alto valor, vamos dizer assim, mas pela inconsistência, não é isso? Esses elementos subjetivos que cada pessoa carrega entra em uma base de interpretação da Receita, né? E a Receita busca isso. Muitos desses clientes, inclusive, que deram saída, eles depois deram a entrada com uma nova declaração. Então, eles mesmos já resolvem esse problema para a Receita e não perde qualquer chance de questionamento. Mas perdi o ponto que eu ia falar. Sem problema, a gente se encontra, porque a gente está falando meio que de um mapa patrimonial agora, a gente voltando, né? CPF ativo, contas e investimentos, imóveis alugados, participação em empresas, previdência privada, herança, vamos lá, transferências internacionais, rendimentos pagos por fontes brasileiras. Muita gente está fora, pessoas que são autônomas, são psicólogas, enfim, que têm arquitetas, que continuam prestando serviço no Brasil e faturam ainda por uma MEI, por uma empresa no Brasil, né? Que configuração dessa empresa está correto. Tem detalhezinhos, que é tão complexo que eu aprendi com o Dr. Bruno, que se você é não residente e não tem um procurador no Brasil, eu não sei se essa é a diferença, mas que precisa fazer também um cadastro no Banco Central. Enfim, existe toda essa conexão entre instituições bancárias, entre todas essas espécies que traz um rastreio entre ser residente e não residente que cai na margem da Receita Federal, correto? Correto. Inclusive, você tocou no ponto da MEI, né? É muito interessante o da MEI, porque a gente já toca em outra legislação, que diz o seguinte, muita gente, eu sou não residente. Eu já sou, há muito tempo. E me traz uma MEI. A MEI é uma forma que está dentro da legislação do Simples Nacional. O Simples Nacional ele é exclusivo para residentes fiscais. Como é que você vai sustentar uma não residência fiscal com uma MEI faturando no seu nome durante um período em que você mantém vários vínculos? Então, assim, a Receita acaba tendo muito mais elementos para te sustentar como residente fiscal e, portanto, passível de cobrança sobre as tuas rendas do exterior do que você tem de se defender de que não era. Então, são esses elementos
que juntos, muitas vezes, atraem uma responsabilidade que a maior parte das pessoas chegam afirmando: eu não tenho, eu não sou. E eu até tive recentemente num dos atendimentos e eu perguntei: mas me diga uma coisa, você está me questionando ou você está afirmando? Só para eu poder entender como eu posso presumir isso aqui. Isso Porque, me de fato, lembra... são conclusões que eu não sei de onde nascem, mas é de uma construção do tempo. E isso, de fato, é afetado muito pelo histórico de falta de fiscalização. Só que isso mudou. O problema é que vários dos nossos clientes surgem exatamente porque surgiu alguma notificação. Deixa eu contar uma história engraçada aqui, quebrando o gelo da dificuldade também, né? Sobre o tema. Mas isso me lembrou muito o meu médico, né? Tem um médico, um endocrinologista que me acompanhou a vida toda, o nome dele é Dr. Estênio. Aí Dr. Estênio disse: olha, chega mães aqui pra mim e diz assim: olha, o meu filho, ele tem alergia a camarão, mas a lagosta não. Ele disse: nossa... Realmente, ele não tem alergia à lagosta, só a camarão. Porque a mãe já chega com uma convicção tão grande, né? E ele foi aquele médico, eu sou baixinha, né? Eu fiquei com 1,53,5, né? Vocês estão me vendo, acho que grande nos vídeos, mas eu sou bem pequenininha. E ele foi o médico que disse: minha querida, você não vai crescer mais. Olha aqui, ele fez o raio-x da mão, né? E ele disse: seu crescimento vai até aqui. Você tá vendo? Você só vai crescer mais 1 ou 2 centímetros. Seus pais são baixos. Para que você quer ser alta? Então, meio que está acontecendo com esses brasileiros, né? Que chegam com a convicção e com base no ChatGPT, com base na IA. Muitos com perguntas elaboradíssimas, se passando por altos profissionais, e tudo bem. Só que a gente tem muita humildade para rir e dizer que, olha, parabéns, vai lá com esse teu profissional e com tua inteligência artificial, porque, né, esse é um grande ponto, que isso é coisa de bastidor, tô trazendo aqui para vocês, viu? Uma polêmica. Você me puxou o ponto que eu tinha esquecido. Pois agora. vamos. Foi bom. Volta. Vamos lá. Um dos detalhes que puxa a revisão, na verdade, não é uma desqualificação de outros profissionais. Muitos clientes chegam com uma demanda convicta de que faça a minha saída. E um profissional, o advogado, ou muitas vezes, e predominantemente até o contador, ele faz. É como: faça a minha declaração de imposto de renda. Sim. Se eu omito uma renda, como o contador vai saber? Não tem O contador vai fazer de acordo com o que foi disponibilizado para ele. Sim. Correto? Correto. A declaração de saída definitiva também vai ter uma limitação. E a limitação envolve uma análise jurídica sobre o que vem antes da decisão de dar uma saída fiscal. É aí que entra toda a base de uma revisão. Muitas dessas pessoas que chegam para a revisão conosco vieram de simplesmente um procedimento feito, não de uma análise jurídica para a tomada de decisão que levou ao procedimento. E é essa parte que tem que ser reavaliada para ver se está de acordo com os impactos. E eu vou complementar um pouco. Além da análise jurídica, não é só uma análise jurídica, é uma análise jurídica estratégica, porque a palavra é essa, sim, sobre os impactos para a tomada de decisões. Perfeito. Porque trabalhamos aqui com negócios internacionais, né? Vocês pensam que não, mas o simples fato de se tratar de uma MEI no Brasil e você querer continuar prestando serviço, morando em qualquer lugar do mundo e faturando no Brasil, isso é um negócio internacional, mesmo que a gente esteja tratando de uma MEI. Claro que tem que mudar essa configuração, óbvio, não é que eu estou dizendo, mas qualquer negócio, né? Uma doação, precisa ser feito o cálculo, precisa ser estrategicamente analisado, e por isso que a gente está trazendo essas informações e essas lives para mostrar que não é tão simples. Para quem está dizendo que resolve sua vida em 15 dias, meu abraço para você. Você não está no lugar certo. Sinto muito, porque você não é uma commodity, você tem que ser avaliado de forma individualizada, de acordo com a sua vida inteira, no contexto inteiro.
Seja a sua vida no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, onde você estiver. Porque tudo influencia, né? E a análise jurídica estratégica é o que a gente traz, e a revisão também, porque também sempre tem o que salvar no Brasil. Esse é o detalhe, né? O detalhe que é bom. No Brasil tem, em outros países talvez não, sejam mais duros, né? E enfim, mas no Brasil ainda sempre tem uma brecha jurídica, né? Eu acredito que o Brasil sim é uma grande mãe ainda. Foi ótimo falar nessa brecha aí, nessa mãe, porque o que acontece? Planejamento internacional, o planejamento tributário, você fica dentro de uma... É muito aberto o que a gente tá falando sobre isso. Muita gente já pensa nas alternativas de economizar imposto diretamente. Sim. Então, sendo bem simplório, poderia chegar a uma alternativa de economizar imposto. Mas é legalizado, é legal, é permitido esse planejamento e esse imposto que está se tentando? Ou você está tentando simular ou dissimular uma operação para qualquer coisa? A gente está falando só para poder fechar um pouco o tema de tudo que está de acordo com a lei. A gente não está falando de planejamento tributário que envolva evasão, que envolva questões que são ilícitas. Sim. Mas sempre existe uma área de interpretação muito grande dentro do lícito. E isso é muito comum dentro das empresas. Você faz um estudo sobre as operações das empresas e tem um conjunto de operações que ficam dentro de uma margem não tributada ou menor tributada, é permitido por lei. Isso é uma discussão global, tá? Mas essa parte da decisão sobre a saída ou não, isso entra em conceitos muito objetivos, em pontos objetivos. Então, essa análise é muito favorável. E o Brasil tem também uma outra vantagem, isso eu estou dizendo para regularização, tá? Certo. Ideal sempre prévio. Com certeza. Passando, vamos ver qual é o menor impacto, qual é o menor risco e a estrutura mais com substância. Mas toca no que a gente tinha anunciado, eu não sei se está no momento adequado de entrar no Saverin. Podemos. Porque como a decisão impacta, né? Só contextualizando sim, claro. Para que eles entendam, a gente trouxe um caso que é muito comentado, né? E aí eu vou deixar o Dr. Bruno explicar, que é do Eduardo Saverin. Tem gente que não sabe nem quem é, o que se trata, mas a gente veio trazer como tema da live, só para puxar esse caso, onde é que um país pode estender, né, suas leis, suas decisões e seus interesses para alcançar pessoas, empresas e fatos que estão fora do seu território. E aí, isso é o que um país, um Estado, na pessoa do seu governante, enfim, das autoridades. Aí também nos traz a visão do brasileiro, mas da pessoa em si, que também pode criar estratégias na vida dela. Era isso que eu ia trazer agora. E aí eu vou passar para Bruno conectar e explicar, porque é uma pessoa que, se o meu país faz assim, então eu posso fazer assado, né? Pois pode explicar. Cada um que estiver assistindo ou que vier assistir porque é interessado no tema, ou porque se sente pertencente a uma situação parecida, vai pensar em decisão. E o caso do Saverin é muito interessante, não pela perspectiva brasileira, mas pela perspectiva da decisão. Que apesar dele ser brasileiro, ele já estava nos Estados Unidos há muitos anos. Explica quem é ele. O Eduardo Saverin, ele foi um dos sócios fundadores do Facebook. Sócio do Mark Zuckerberg. E ele teve uma saída da empresa, pelo menos da administração da empresa, entre os anos 2000 e 2012, tá? Eles fundaram, se eu não me engano, em 2005, e ele saiu oficialmente em 2012 da administração. Na verdade, teve um acordo entre eles em 2009 ainda. Mas vamos lá, deixa eu tentar trazer um pouco de cronologia sobre o fato. Eles fundaram a empresa, ele era o responsável pela parte administrativa, enquanto o Zuck, como falam, era responsável pelo desenvolvimento da plataforma. E foi funcionando. Ele estava desenvolvendo isso em Nova York. O Zuck estava pela Califórnia.
e eles tiveram algumas divergências ao ponto de alinharem uma saída, romperem. Sim. Mas esse processo de rompimento, ele foi longo, porque envolveu muita estratégia societária. A primeira estratégia societária foi uma mudança da sede da empresa, que era, a princípio, na Califórnia para Delaware. Depois, houve uma estratégia que envolveu uma emissão gigantesca de ações. Então, assim, foi uma emissão massiva de ações de modo a diluir. E o patrimônio dele, o número de ações, acabou saindo de aproximadamente 30% para menos de 1%. Era 0,1 percentual super baixo. Ele teve também tomou as medidas dele, teve uma discussão judicial e eles acabaram chegando a um acordo que foi extrajudicial para 5% da empresa. E ele saiu, de fato, saiu da administração e ficou com 5% da participação. O que aconteceu? O Facebook, ele fez o IPO, que é a abertura de capital na Bolsa americana, no ano de 2012, em maio. O que ele fez em abril de 2012? Não sei se vocês lembram no início da live que um dos critérios para atribuição nos Estados Unidos da capacidade de tributação era a cidadania. Sim. Ele era cidadão americano. E ele renunciou formalmente à cidadania americana em abril. Isso gerou uma discussão global sobre os impactos, porque, teoricamente, ele, como residente em Singapura, que não tributa os lucros nem auferidos em Singapura, nem auferidos no exterior, e esse seria um rendimento do exterior, por ser dos Estados Unidos, a tributação dele cairia para zero. Estima-se que era algo próximo de 70 milhões de dólares de economia por uma decisão. Nossa. Mas isso também gerou outras repercussões. Teve investigação no Congresso e ele acabou tendo que fazer um acordo com a Receita, não por este ponto, porque de fato ele já não era mais cidadão, mas porque dentro da legislação americana existem outros dispositivos, outras legislações, quer dizer, outros acts, que são de fato essas leis deles que trazem para um imposto de saída. Como eles estão... você está abandonando uma cidadania, na hora que você sai, se você é um expatriado nesse caso, você vai ter um impacto tributário como se você estivesse dentro. Naturalmente, tudo isso teve um NDA, um contrato para que tudo ficasse em sigilo. Pouca coisa foi para a mídia, mas alguma coisa foi. E ele disse que ia pagar todos os impostos. Mas estima-se que, na verdade, ele pagou os impostos sobre os valores que estavam antes do IPO. Então, são valores muito abaixo. Então, o IPO foi o grande momento do Facebook de valorização. Então, especula-se que, ainda assim, ele pagou muito menos. Então, assim, foi uma jogada de decisão. O ponto aqui é a decisão. Então, assim... todo mundo sai e deixa algum vínculo. São esses vínculos que geram impactos. Todo mundo está qualificado como alguma coisa para algum país. Isso também gera impactos. Infelizmente, a gente teve um êxodo de brasileiros que saíram acreditando que você não tem vínculos nenhum a quebrar e formalidade nenhuma a cumprir. Essa foi a falha. Estamos diante de fiscalização agora. Mas esse é o padrão no mundo. Olha só, isso é tão interessante, porque ele já tocou no ponto principal da nossa live, por isso que a gente escolheu o tema, e eu não teria como deixar de falar da Copa, né? Justamente por ser um movimento que atrai milhares de brasileiros justamente para os Estados Unidos. Temos quanto tempo? Tá tudo bem aí? Nossa, então tá, só porque a gente... prometeu aqui que não vai estender mais que 1 hora, tá? Mas, enfim. Pessoal, só para avisar vocês, tivemos um probleminha técnico para você que está assistindo aí, pensou que a live ia ser no YouTube. Enfim, o YouTube não permitiu que a gente transmitisse ao vivo, só que teremos o nosso canal também no Spotify nesses próximos dias. E amanhã estará reprisado, sim, lá no YouTube. Então, aguardem que a gente vai estar gerando esse link. Lembrando que é a primeira de muitas aqui, mas a gente está falando de uma minissérie que é Enquanto Você Assiste a Copa.
os governos estão rastreando o seu patrimônio. E agora eu vou puxar o gancho novamente para o que toda essa explicação, né, sobre esse caso, que é muito interessante, porque envolve a questão da cidadania e da inteligência, que com certeza não foi só do Eduardo Saverin, né? Foi de uma equipe, de dos advogados dele, contadores e etc., toda uma inteligência de negócio para que ele pudesse economizar, só que de forma lícita, né? Que é isso que a gente busca aqui como advogados. Então, eu queria lembrar que, por que a gente está falando de governo aqui? E falando de você, pessoa física, às vezes, quem sou eu? Sou um mero mortal, né? O que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho só, e olha só, eu tenho atendido pessoas do agro. As últimas pessoas uma pessoa tinha um dinheiro que tirou, estava numa conta, mas porque tinha vendido gado. Ela será nossa cliente, deve estar aqui nos assistindo, estou esperando, viu? Não vou falar o nome, vou sigilo. Mas ela tinha vendido gado e tinha um dinheiro em conta. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, doutor Bruno, foi: faz quanto tempo que você vendeu esse gado? E quanto tempo o seu dinheiro está na conta? E quanto tempo que você está morando aí? No Canadá, no caso. E isso tudo contextualiza com direito, porque quando eu pergunto há quanto tempo, eu tenho que saber qual é o rastro, que até quando a Receita Federal pode buscar informações da origem do dinheiro. Vocês estão entendendo quanto é complexo? E às vezes vocês não entendem, vocês pensam que essas respostas estão prontas, mas a gente estudou, sei lá, eu estudei mais de 7 anos. Não sei você, doutor Bruno, mas eu estudei uns 7 anos só, porque contextualizando 5 anos do direito, mais 2 anos e meio, 3 ali o mestrado, né? Pra gente entender que precisa fazer as perguntas certas. Se eu falar, vou começar a denunciar mais minha idade que os meus cabelos. Então vamos mudar de assunto? Vou voltar aqui pro tema, melhor não. Mas enfim, quero dizer que nesse contexto de você que tinha até uma produção agrícola, você que não tem um imóvel que vai receber de herança, né? Vai receber uma doação. Temos muitas mudanças na reforma tributária sobre doação e uma diferença muito grande, gritante, sobre ser ou não ser residente fiscal, que influencia e impacta na forma como você vai tributar conforme a Receita Federal, né? Quer puxar esse gancho um pouquinho ou quer que eu continue? Não, pode continuar. Acho que aí tá até já bem puxado. A Irani deu um salve para você. Ô, minha querida, fico feliz em tê-la aqui, viu? É nossa cliente querida, tá na Itália. Foi bem interessante, né? O estudo. Ana Coelho também. Oi, Ana, tudo bom? É bom falar, né? né? Também tá por aqui. Então, estamos aqui conversando sobre o contexto estamos geral. Bem acompanhados. Muito bem acompanhados. E, voltando à questão, eu queria falar assim, ontem mesmo estava, né, sem dormir, minha insônia, fui assistir lá no jornal, e a gente, no Brasil, fica vendo toda essa influência, né, do governo norte-americano, e que discute, por exemplo, as tarifas contra os produtos brasileiros, né, essa questão do PIX, que, poxa vida, como é que vem interferir na política interna do Brasil, porque deu muito certo o PIX e eles estão reclamando, estão chorando, porque as grandes empresas lá nos Estados Unidos estão sofrendo, né, com a falta de tributação e etc., Desde a criação do PIX no Brasil, houve várias repercussões na forma como os empresários nos Estados Unidos estão lidando. Não é assunto para agora. O que eu quero só trazer para vocês é que, sim, o governo norte-americano, ele pressiona políticas brasileiras e adota as sanções financeiras. E isso não é só sobre grandes empresas, sobre grandes exportadores, né, do mundo aí, agro, seja o que for, que estão sofrendo, sim, com a questão da taxação, né? Mas você, mero mortal, que mudou de país, principalmente hoje com o nível de inteligência e de fiscalização, que também não vou comentar hoje porque está no nosso quarto episódio, então assistam todos, tá? Então esse raciocínio que o Dr. Bruno está trazendo para vocês é o seguinte: com o caso do Eduardo Saverin, eu como mero mortal, vou começar assim, como é que eu posso ajustar a minha vida fiscal? Eu tenho como criar estratégias, não é isso? Em relação a, assim, tudo bem, você não precisa ter o dinheiro do Facebook para fazer isso ainda assim. Mas, no caso do Eduardo Saverin, ele foi inteligente nas decisões de
mesmo sofrendo, né, as represárias, enfim, o que foi nos Estados Unidos, ainda assim ter sido vantajoso. O ponto da inteligência em relação a cada uma dessas decisões é bem questionável, porque ele acabou saindo com inúmeros pontos de perda, né? Também, né? Então, assim, em alguns pontos ele teve Consequências. vantagens, mas ele também tomou decisões que também deram impactos positivos. É tudo uma inteligência contínua. Até porque a regra muda. Para ter ideia, isso pode ser matéria de uma outra live. O Facebook, o Google e vários outros gigantes de tecnologia se estabeleceram, por exemplo, na Irlanda para ter benefícios fiscais permitidos. E isso fez com que, quando eu estudava em Nova York, estava fazendo o LLM lá, como extensão do meu mestrado daqui, uma das disciplinas era globalização das empresas americanas. E um dos grandes pontos que traziam essa globalização forte das empresas, afinal, todos os gigantes de tecnologia que a gente conhece, boa parte deles é americano. E eles se estabeleceram na Irlanda, por exemplo. E vários deles estão saindo. Então, eles pegaram uma oportunidade no tempo, por uma regra ou a falta de uma regra, e acabaram reduzindo a carga tributária. Não vou entrar no mérito de ser legítimo, não ser legítimo, era lícita. Sim. Esse é o ponto principal. E as regras mudaram depois. Então, assim, a gente também está diante de mudanças. A questão é, que decisões tomar em cada momento para que você esteja de acordo com a lei e para que você tenha o melhor diagnóstico, o menor impacto possível e o menor risco. Então, isso é sempre este trabalho o mais importante para cada um que está envolvido nesse cenário de vínculos. E todos estamos. Aqui a diferença é, alguns têm vínculos internacionais. Nossa, e eu queria lembrar de uma situação interessante que eu tenho, assim, tem chegado muito para mim, né? Não sei por que o algoritmo tá atrás de mim, que ele acha que eu quero comprar imóvel nos Estados Unidos, né? Mas o que está acontecendo é exatamente isso. Tem muitos brasileiros lá vivendo de corretagem, né? E vendendo para brasileiros no Brasil a oportunidade de compra imobiliária dos imóveis que estão a leilão nos Estados Unidos. E vice-versa. A gente também tem clientes que estão morando na Europa e que estão investindo em leilões no Brasil. E não deixa de ser um negócio jurídico internacional que tem uma complexidade e precisa ser, né, estudado, né? Porque imagina, eu estou aqui, nunca pisei nos Estados Unidos, porém estou construindo uma vida patrimonial nos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos vão querer tributar em cima desse rendimento? Porque eu sou cidadão brasileiro, 100%. Como é que funciona essa regra? Aí entra, você é residente fiscal nos Estados Unidos? Não. Você tem renda auferida nos Estados Unidos? Sim, o Brasil captura. Mas você tem rendimento de uma fonte americana. Os Estados Unidos também tributam. Então, você vai ter um imposto retido na fonte sobre os pagamentos dessas rendas que vem de lá para cá. Então, o critério fonte e o critério residência, eles existem em paralelo. No final, eles se cruzam, né? Tanto que é o cenário de muitas regularizações de pessoas que estão saindo do Brasil, mas deixam patrimônio aqui, ou deixam uma aposentadoria, ou deixam qualquer coisa que venha do Brasil, o cenário passa a ser de retenção. O Brasil ainda consegue, mas é com base na fonte. Não é com base na residência mais. Olha só, não sei se vocês entenderam, mas meio que a gente chegou aqui a um fechamento. Quer dizer, então, que silenciosamente, vamos dizer assim, os governos estão rastreando seu patrimônio de toda forma. Sim, com certeza. E hoje há tratados, né? Tratados multilaterais de troca automática de informações entre os fiscos. Então, hoje eles não só fiscalizam diretamente a ti, às vezes eles vão direto no fisco estrangeiro, de onde eles identificaram algum vínculo seu. Nós temos algumas perguntas. Né? Oh, coisa boa. Então tá. E a saída fiscal retroativa, quais são os impactos? Olha só. Pergunta interessante, muito porque boa. Saída fiscal retroativa é um termo comercial, né? Bem comercial.
Isso vem geralmente de pessoas que saíram e estão fazendo regularização posterior. Então, o retroativo não se aplica para quem está planejando sair, fazendo Sim. esse recorte Muito tempo de fora. tempo. Independente se é muito tempo ou se é pouco tempo, porque se é pouco tempo, está dentro dos 5 anos, é uma saída que você vai fazer por meio de um formato específico dentro de 5 anos. Se faz mais de 6 anos, você já faz a partir de outro formato, essa regularização. Uma são procedimentos, a outra acaba sendo um processo administrativo que você tem com a Receita Federal. Todos os anos isso tem mudanças e tem sido facilitada essa regularização, porque também tem sido crescente a fiscalização. Mas a retroativa ela funciona dali para trás e ela também abrange os 5 anos. Ela é viável. Dentro de 5 anos você consegue fazer só de um jeito. Passaram-se 5 de outro. Mas é um termo comercial, tá? Declaração de saída retroativa Ela na não prática, existe. ela não existe. O que eu, geralmente, nos meus atendimentos, eu já explico, quando já me chega essa pergunta sobre saída fiscal retroativa. Eu vou dizer assim, olha, primeiro de tudo, saída fiscal é só a ponta do iceberg. Eu tenho que dizer isso, porque Exato. quando a gente olha para baixo, existe uma série de coisas que precisam ser analisadas para só depois escolher o formato da sua saída fiscal. Por exemplo, vai depender dos impactos e das repercussões do seu caso. Se for um caso simples, em que, vamos dizer assim, que não tem um impacto alto financeiro, você não vai pagar muito imposto por estar dizendo que você está saindo agora. Vamos dizer que você está dizendo que está saindo em 2026, mas na verdade você está mais de 5 anos fora, seja melhor dizer que está saindo agora, é um impacto. Se Exato. você fez um cálculo e mostrou ao cliente que, olha, se você disser hoje que está saindo agora, você corre esse risco, que pode ser praticamente 50% do teu patrimônio, longo prazo. É melhor você fazer vamos dizer assim, informação Às vezes retroativa. representa mais de 100% do patrimônio, como a gente tem Pois. casos, porque, na verdade, imagina que às vezes a renda é alta Sim. usando um parâmetro de conversão de moedas valorizadas, tá? Mas o patrimônio é baixo. Porque, afinal, Sim. você gasta tudo na sua própria vida. Então, às vezes, leva 100% do patrimônio, sim. Sim. E, principalmente para as pessoas que não estão regularizadas, muitas vezes é mais vantajoso aceitar que era residente nos últimos anos e manter como está, exatamente por esse viés, né? Por essa análise, a partir dessa análise... O que se analisa aqui é risco. O risco, Isso. tamanho, valor. Vamos regularizar de 3 anos atrás? De 6 anos atrás? De 20? Ou neste ano? E a gente tem casos e casos que geram a conclusões completamente diferentes com base Sim. nessa análise. Então, depende do formato quando se fala em retroativo. E quando a gente fala assim, não significa dizer que você está mentindo para a Receita Federal. O que acontece? Muita gente, mas assim eu não estarei dizendo a verdade. Não é isso, não é sobre isso. É que o risco, você já deveria ter cumprido a lei. Vamos dizer assim, dentro do risco que vai ser tomado, a informação correta seria a partir dos 12 meses, porque essa lei é antiga, ela não é nova. A gente está falando agora nisso porque virou uma repercussão internacional sobre a questão do cruzamento de dados, né? E que sim, muita gente está sendo pego e você acha que você é um alecrim dourado, não seja essa pessoa. Mas o que eu quero dizer é que nisso vai análise. E se você tem mais de 5 anos e nada aconteceu, parabéns. De fato, considere-se o alecrim dourado, porque deu certo para tudo que for acima de 5 anos. Mas não significa que você também esteja isento. Mais alguma pergunta? O ideal é regularização. Sempre. Então, eu vou tentar finalizar aqui com uma pergunta-chave, né? E agradecer a vocês já pela participação. Espero que tenham gostado, espero que a gente tenha conseguido cumprir aqui, né, o tema, porque se deixar a gente continua. Com certeza. Mas eu queria saber, doutor Bruno, se o erro mais caro costuma acontecer ao entrar num novo país sem planejamento ou ao deixar o país anterior sem encerrar corretamente os vínculos. Entrar sem planejamento ou deixar o país anterior, vamos dizer, deixar o Brasil sem encerrar direito os vínculos. O que é que você acha?
Eu diria que são duas faces da mesma moeda. Elas acontecem ao mesmo tempo com as duas situações com a mesma pessoa. Então, assim, depende da situação de cada um. Então, realmente precisa ser analisado caso a caso quando o assunto é residência fiscal. E todas essas repercussões no patrimônio, em renda, investimento e cruzamento de dados, principalmente se você tem conta bancária e você mantém uma conta vinculada como residente e não residente, você acredita que está como conta de não residente, você nem sabe. Então, tudo isso, e você acha, às vezes, que está pagando imposto como não residente e você não está, isso tudo precisa ser regularizado, precisa ser olhado, antes que você tome uma surpresa negativa, né? E vou trazer um ponto a mais. Tem muita gente que precisa de um tempo de maturação para a ideia. Muita gente já está pesquisando e tem conhecimento de anos. Mas não tomem uma decisão, quem estiver participando da live, com base em uma análise que venha de anos atrás. Porque a lei muda toda hora. Os clientes atendidos nesse ano têm novidades em relação aos anos anteriores. Os clientes que serão atendidos no ano que vem terão novidades. Em alguma das próximas lives eu vou trazer com a doutora Giovana já um dos pontos que muda com a reforma tributária, por exemplo. Então, são oportunidades de quem saiu, está saindo, mas que, por exemplo, só duram este ano. Perfeito. Então, não se baseiem em análises antigas. Vocês têm que validar e atualizar para a lei que está aplicável agora. Trocando em miúdos, existem janelas abertas, que estão prestes a se fechar, e espero que você aproveite quando conversar com a gente, porque se a gente puder estar ajudando vocês aí, vai ser bem interessante. Estou aqui à disposição, estamos aqui à disposição, né? É uma equipe voltada para ajudar brasileiros no exterior. O propósito do canal Brasileiro Morando Fora é justamente esse, de trazer para vocês informações verdadeiras, dentro de toda a complexidade, tentar transformar e simplificar e desmistificar, né, questões tão complexas como essa, entre qual governo acha que tem direito sobre o seu dinheiro, tá? Então, agradeço, doutor Bruno, a participação. Vamos terminar por aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. O Ronaldo falou perfeita orientação.